Olha, eu sei que aqui no canal vocês estão acostumadas a ouvir histórias de mulheres. Sempre tem vovó contando suas lembranças, suas dores, suas vitórias. Mas hoje vai ser diferente. Hoje quem vai falar sou eu, um vovô. E o que eu tenho para contar, olha, não é pouca coisa não. É daquelas histórias que viram a vida da gente de cabeça para baixo. Meu nome é Antônio, tenho 68 anos e vivi 30 anos casado com a mesma mulher. 30 anos acreditando que a gente estava junto pro que desse e viesse, que nada ia nos separar. Só que um dia, eu descobri que a mulher que eu amava tinha outro. E não era um estranho qualquer não. Foi num domingo, dia de churrasco aqui em casa. Aquele dia que a gente acorda cedo, limpa o quintal, ajeita a mesa, põe a carne para temperar. Saí rapidinho para comprar pão e carvão na padaria e voltei todo contente pensando no almoço. Entrei pelo corredor com a sacola no braço e parei na porta da cozinha. Ela estava lá. E ele também. Não estavam se tocando, mas estavam perto demais. Olhavam um para o outro de um jeito que... eu não sei explicar, mas quem já viveu muito sabe quando tem algo errado no ar. Na hora senti um peso no peito. Ela se assustou quando me viu, ele baixou a cabeça. Naquele momento, eu não tinha prova de nada, mas dentro de mim, eu já sabia. E se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse feito tudo diferente. Só que eu fiquei. E foi aí que minha vida começou a mudar. Eu conheci a Maria quando eu ainda estava começando a vida. Eu trabalhava numa oficina mecânica pequena, ganhando pouco, mas com vontade de crescer. Ela era vendedora numa loja de tecidos no centro. Eu passava na frente daquela loja quase todo dia e sempre via ela lá dentro, arrumando os tecidos com tanto cuidado, sempre sorrindo para quem entrava. Um dia tomei coragem e puxei conversa. Pedi indicação de um tecido que eu nem precisava, só para ter assunto. Ela respondeu com aquele jeito doce e, sei lá, parece que ali já tinha alguma coisa nos ligando. A gente começou a se encontrar de vez em quando, tomar um café, dar umas voltas pela praça. Não demorou muito, já estávamos namorando firme. Eu era só um rapaz sem muito dinheiro, mas com vontade de trabalhar e fazer minha vida. E ela parecia acreditar em mim, me incentivar. Em menos de 2 anos a gente se casou. Foi uma festa simples, com família, amigos, música tocada em rádio emprestado e comida feita pelos parentes. Pra gente foi perfeito. No começo moramos num quartinho de aluguel. Era pequeno, mas era nosso cantinho. Eu trabalhava de segunda a sábado, às vezes até domingo, para pagar as contas e guardar um dinheirinho. A Maria ajudava, mas também cuidava da casa com carinho. Nosso sonho era ter uma casa própria, e fomos guardando cada moeda. Demorou, mas conseguimos comprar um terreninho. A casa foi levantando devagar, de tijolo em tijolo. Eu mesmo fazia muita coisa. Assentei parede, reboco, pintei. Quando ficou pronta, era a coisa mais simples do mundo, mas eu tinha orgulho de cada detalhe. Logo vieram os filhos. Primeiro o Paulo, depois a Ana. 2 presentes que mudaram tudo. A Maria era uma mãe incrível, sempre atenta, cuidando dos detalhes, das roupas, das tarefas da escola. Eu me virava para não deixar faltar nada. Nossa vida era corrida, mas tinha alegria. Foi nessa época que o João voltou para a cidade. Ele era meu amigo desde moleque. A gente cresceu junto, jogou bola na rua, dividiu lanche e até roupa quando precisava. Ele tinha se mudado para longe e passamos anos sem nos ver, trocando só umas cartas de vez em quando. Quando apareceu de novo na minha porta, foi como reencontrar um irmão perdido. A Maria recebeu ele bem, como sempre recebia meus amigos. João começou a aparecer bastante lá em casa. No começo era só no domingo, para um almoço, um café. Depois começou a vir durante a semana também. A gente ria lembrando das histórias antigas, das besteiras que fizemos na juventude. Ele ajudava no que podia. Consertava uma porta, trocava uma lâmpada, levava as crianças na escola quando eu estava no trabalho. As crianças adoravam o tio João, e eu confiava nele como confiava na minha própria família. João era solteiro, morava sozinho e dizia que nossa casa era como um refúgio para ele. Eu achava aquilo bonito. Gostava de saber que ele se sentia bem lá, e a Maria parecia feliz por receber ele. Fazia questão de cozinhar algo especial, deixar tudo arrumado. Eu via isso como gentileza, como cuidado de dona de casa.
Hoje, olhando para trás, vejo que foi aí que comecei a errar. Eu abri as portas da minha casa sem nenhuma reserva. Entreguei minha amizade, minha confiança, sem imaginar que isso pudesse se virar contra mim. Naquele tempo eu só enxergava o lado bom. Minha família unida, minha mulher sorrindo, meus filhos seguros e meu melhor amigo por perto. Eu achava que estávamos vivendo um momento de ouro. Nunca passou pela minha cabeça que algo pudesse sair do controle. João era quase da família. Ele estava lá nos aniversários, no Natal, no Ano Novo. Quando o Paulo se formou no ensino médio, ele estava lá. Quando a Ana fez 15 anos, ele ajudou a arrumar o salão. Tudo parecia normal. Eu trabalhava muito e ficava tranquilo sabendo que, se eu não estava, a Maria e as crianças tinham companhia. Acreditava que isso era uma bênção. Eu pensava, que sorte a minha ter um amigo assim, presente, disposto a ajudar. E a Maria nunca me deu motivo para desconfiar. Era atenciosa, me tratava bem, cuidava de mim quando eu chegava cansado. Se alguém me dissesse naquela época que ela poderia me trair, eu teria rido. Era impossível para mim imaginar algo assim. É duro falar isso agora porque parece que eu estava cego, mas é a verdade. Eu não via nada, ou talvez eu não queria ver. O tempo passou e essa rotina se manteve. João sempre por perto, Maria sempre acolhedora, e eu sempre acreditando que aquilo era só amizade, só parceria. Não percebi que às vezes amizade demais pode virar outra coisa. Não percebi que certos sorrisos são diferentes, que alguns olhares dizem mais do que palavras. Era como se minha vida fosse uma foto bonita, e eu não tivesse reparado na mancha no canto. Uma mancha pequena que vai crescendo sem a gente notar, até estragar a imagem toda. Naqueles anos, eu era um homem satisfeito. Trabalhava, chegava em casa, via minha família, conversava com meu amigo. Achava que estava vivendo o melhor que podia viver. Não imaginava que, enquanto eu sustentava a casa, um outro tipo de história estava sendo construída ali dentro, no mesmo espaço onde eu me sentia seguro. Hoje eu entendo que o que me matou por dentro não foi só a traição em si. Foi a sensação de que ela estava sendo costurada ali, aos poucos, debaixo do meu nariz, enquanto eu sorria e agradecia por ter tudo. Mas naquela época, eu ainda era o homem que acreditava. E essa crença, essa confiança, foi o que me deixou mais vulnerável. Foi o que fez o tombo ser tão grande quando a verdade veio. No começo, eu juro, parecia tudo normal. João continuava aparecendo nos domingos, às vezes até no meio da semana, sempre com alguma desculpa. Trazer uma ferramenta, deixar um pão que sobrou da padaria, tomar um café rápido. Eu gostava da companhia dele e para mim era só isso. Mas aos poucos comecei a perceber umas coisinhas. Nada gritante, nada que desse para apontar o dedo e dizer tá errado, mas que juntas começaram a me incomodar. Primeiro, foi o jeito que a Maria se arrumava nos dias em que sabia que o João vinha. Ela sempre foi vaidosa, mas de repente parecia se esforçar mais nesses dias. Passava aquele perfume doce que guardava para ocasiões especiais, colocava vestido em vez do shortinho velho que usava em casa, ajeitava o cabelo com mais cuidado. Eu até comentava, tá bonita hoje, hein? E ela respondia com um sorriso rápido dizendo que era só para se sentir bem. Eu queria acreditar e acreditava, porque não via motivo para pensar diferente. Outra coisa, quando eu estava em um cômodo e eles no outro, às vezes eu ouvia risadas baixas. Não era qualquer risada, era aquela de cumplicidade, como quando alguém conta um segredo ou lembra de algo que só duas pessoas entendem. E quase sempre, quando eu entrava, a conversa mudava. Não era briga, não era silêncio, mas mudava de assunto de um jeito que me deixava com aquela sensação de cheguei na hora errada. João também começou a aparecer em horários que eu não esperava. Antes ele só vinha quando eu estava em casa. Depois, às vezes, eu ficava sabendo que ele tinha passado quando eu estava no trabalho. Maria dizia que ele veio só trazer algo ou ajudar em alguma coisa, mas eu reparava que nesses dias a casa estava mais arrumada do que o normal, como se tivesse recebido visita importante. E ela nunca dava muitos detalhes, sempre falava de um jeito rápido, mudando logo de assunto. Uma vez,
Cheguei mais cedo do serviço porque um colega me deu carona. Entrei em casa e vi João sentado no sofá e Maria na cozinha lavando a louça. Nada demais, certo? Mas o jeito como eles se mexeram quando me viram, ele endireitou a postura de repente e ela enxugou as mãos tão rápido que quase derrubou o pano no chão. Perguntei o que ele estava fazendo ali e ele disse que veio devolver uma chave de fenda. Só que essa chave estava em cima da mesinha, com o cabo limpo, como se não tivesse sido usada. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não falei nada. Também notei mudanças pequenas, mas estranhas. Maria começou a levar o celular com ela para todo lugar. Antes, largava em cima da mesa sem se preocupar. Agora, se tocava ou vibrava, ela pegava na mesma hora, até no meio de uma conversa comigo. E quando eu perguntava quem era, respondia algo genérico como "é da minha irmã" ou "é coisa da loja". Uma vez, ouvi o som de mensagem de madrugada. Ela disse que era propaganda, mas guardou o telefone embaixo do travesseiro. No começo, tentei ignorar. Dizia para mim mesmo que estava cansado, que o trabalho me deixava mais sensível, que era bobagem pensar mal de duas pessoas que eu amava e confiava. Eu me agarrava à imagem que tinha da minha vida. Uma esposa dedicada, um amigo fiel, uma casa tranquila. Pensar o contrário era como admitir que tudo que eu construí estava ameaçado. Mas aí começaram os olhares. Não eram longos nem descarados, mas eram olhares que diziam alguma coisa que eu não conseguia traduzir. Um brilho diferente, um jeito de desviar rápido quando percebiam que eu estava olhando. João, por exemplo, passou a evitar ficar sozinho comigo por muito tempo, como se não soubesse mais o que dizer. Maria, às vezes, se calava no meio de uma frase quando eu entrava na sala. Teve um dia que me marcou muito. Eu estava no quintal lavando o carro e vi pela janela da cozinha os dois conversando. Não vi nada além disso, mas reparei que Maria ajeitou o cabelo de um jeito quase automático enquanto falava com ele, e João sorriu de um jeito que eu não via há tempos. Quando percebi que estava encarando, voltei para o carro, mas fiquei com aquela imagem presa na mente. Eu comecei a me sentir diferente dentro da minha própria casa. Antes, eu chegava e me sentia dono do meu espaço, do meu lar. Agora, parecia que eu estava sempre chegando no meio de uma conversa que não era para mim. Como se houvesse um segundo mundo dentro da minha casa, do qual eu não fazia parte. Mesmo assim, não quis me precipitar. Eu sabia que, se fosse falar algo, teria que ter certeza. Não queria estragar uma amizade de tantos anos, nem um casamento de décadas por conta de desconfianças. Então optei por observar. Comecei a reparar nos horários, nos gestos, nos detalhes. Passei a chegar em casa sem avisar de vez em quando para ver se notava alguma coisa. E cada vez que eu fazia isso, mesmo sem encontrar nada concreto, a sensação ruim aumentava. Era como se eu tivesse colocado uma lente nova nos olhos. Tudo que antes passava despercebido, agora chamava minha atenção. Uma troca de mensagens mais longa, uma desculpa para sair no meio da tarde, uma roupa mais caprichada num dia comum. Pequenas peças que, isoladas, não diziam nada, mas que juntas começavam a montar um quadro que eu não queria ver. E foi assim que aos poucos a minha confiança começou a rachar. Não era ainda um rompimento, mas eram fissuras que eu sentia crescer, mesmo tentando tapar com a mão. E no fundo, eu já sabia. Cedo ou tarde, alguma coisa ia acontecer para confirmar ou destruir de vez essa desconfiança. Eu só não imaginava que seria tão rápido. Era domingo, aquele dia que eu sempre gostei. Domingo, para mim, é sinônimo de casa cheia, cheiro de comida boa e conversa jogada fora. Acordei cedo, como sempre fazia, e fui direto para o quintal. Lavei a churrasqueira, varri as folhas caídas do pé de goiaba e deixei tudo pronto para o churrasco. A Maria já estava na cozinha, cortando legumes e falando que ia fazer a maionese que todo mundo adorava. Ela parecia animada, sorridente, e eu mesmo com a desconfiança que vinha me acompanhando nos últimos tempos, resolvi aproveitar o clima e não pensar besteira. A gente estava esperando uns amigos e parte da família. João, claro, estava na lista. Mas isso não era novidade. Ele não perdia um churrasco lá de casa. No meio da arrumação, a Maria falou: "Amor, vai lá na padaria comprar mais pão e carvão. Acho que vai faltar." Peguei o dinheiro, coloquei a camiseta mais velha e fui pensando já no cheiro da carne assando.
A padaria não estava cheia. Comprei o que precisava e, como sempre fazia, levei também um doce de coco que a Maria gostava. Voltei caminhando devagar com a sacola no braço, aproveitando o sol da manhã. Não imaginava que em poucos minutos eu ia ver algo que mudaria completamente minha vida. Entrei pelo portão, passei pelo corredor estreito e ouvi vozes na cozinha. Era a Maria e o João. Até aí nada de estranho, mas a voz deles estava mais baixa, como se conversassem sobre algo que não era para qualquer um ouvir. Quando cheguei na porta da cozinha, parei. Eles estavam perto, mais perto do que deveria. Não se tocavam, mas era como se o ar entre eles fosse diferente. Ela segurava uma colher de pau parada no ar e olhava para ele com um jeito que eu não sei explicar, mas que quem já viveu muito, entende. Era um olhar que tinha peso, história e algo que não se compartilha com qualquer um. O João, por sua vez, tinha um meio sorriso no rosto, como quem está confortável demais. Quando me viram, foi automático. Maria deu um pequeno sobressalto e o João baixou a cabeça rápido. Ninguém disse nada por uns 2 segundos, mas, para mim, pareceu uma eternidade. Senti um aperto no peito, como se o ar tivesse ficado pesado. Tentei sorrir, mas acho que saiu um sorriso sem graça. Maria falou rápido. Você voltou rápido, hein? Coloca o pão ali na mesa que já vou cortar. João completou. Trouxe o carvão? Vou te ajudar a acender a churrasqueira. Tudo muito natural, pelo menos na tentativa. Entrei, coloquei as coisas na mesa e, enquanto lavava as mãos na pia, olhei o reflexo deles no azulejo. Estavam um pouco afastados, mas o jeito de se mover, o silêncio entre uma frase e outra, eu já não conseguia ver como simples coincidência. Era como se uma parte de mim tivesse acordado de um sono profundo. Fui para o quintal e comecei a acender a churrasqueira. João veio junto, falando sobre futebol, tentando puxar assunto, mas eu só respondia com monossílabos. Eu estava processando o que tinha acabado de ver. Não era nada escandaloso, não tinha beijo, não tinha toque proibido, mas tinha alguma coisa ali, alguma coisa que me deixou com a certeza de que não era só amizade. Os convidados começaram a chegar e eu tentei entrar no clima. Brinquei com as crianças, cortei carne, servi bebida. Mas minha cabeça estava na cozinha, naquela cena congelada na minha memória. Cada vez que Maria passava pelo quintal, João arrumava um jeito de estar por perto. Levava prato, trazia refrigerante, oferecia ajuda para cortar alguma coisa. Quando eu virava de costas, eu sentia os dois trocando olhares. Não era o olhar comum de amigos, era algo que me deixava inquieto. Teve um momento em que precisei voltar à padaria porque esqueci o gelo. Fui, mas no caminho só pensava: e se enquanto eu não tô lá, as coisas acontecem? Voltei rápido, talvez mais rápido do que precisava. Quando entrei no quintal, vi João na cozinha junto com a Maria. Eles estavam rindo. Quando me viram, pararam na hora. Ela me perguntou do gelo e ele saiu para o quintal, se oferecendo para ajudar com a carne. A tarde foi passando e eu só observava. Cada gesto, cada palavra, cada olhar. Quando a festa foi diminuindo e os convidados começaram a ir embora, João ficou mais um pouco. Ajudou a guardar as cadeiras, recolher os pratos. Quando finalmente foi sair, Maria o acompanhou até o portão. Eu fiquei no quintal, fingindo arrumar as coisas, mas com a orelha atenta. Não consegui ouvir o que falavam, só percebi que estavam perto demais e que a voz dela era mais baixa, quase um sussurro. Quando ela voltou, perguntou se eu estava cansado. Respondi que sim, e ela colocou a mão no meu ombro, dizendo que me amava. Eu queria acreditar. Queria agarrar essa frase como quem se agarra a uma tábua no meio de um naufrágio. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que aquele "eu te amo" não era mais o mesmo. Naquela noite, deitado na cama, eu olhei para o teto e soube que aquele domingo não ia sair da minha cabeça tão cedo. Não tinha prova concreta, não tinha flagrante, mas eu conhecia minha casa, minha mulher e o meu amigo. E algo, naquele dia, me disse que minha vida tinha acabado de mudar. Aquela sensação ruim do churrasco não saiu de mim. Cada dia que passava, eu ficava mais atento, reparando em tudo. O jeito que ela se arrumava, as saídas sem muita explicação, a pressa para atender o celular. E o João, que antes falava de tudo comigo,
Agora parecia medir cada palavra quando estávamos sozinhos. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada, mas ainda não tinha a prova. Até que, numa tarde de quarta-feira, eu resolvi voltar mais cedo do trabalho. Inventei no serviço que estava passando mal, peguei minhas coisas e vim para casa sem avisar. No caminho, o coração batia diferente. Era como se eu soubesse que alguma coisa ia acontecer. Parei na padaria da esquina. Comprei um pão doce e um refrigerante, para ter desculpa se alguém perguntasse por que eu estava ali fora de hora. Quando cheguei no portão, percebi que o carro do João estava parado na rua, um pouco mais adiante. Aquilo já acendeu o alerta. Entrei em silêncio, fechando o portão devagar. A casa estava quieta demais. Não tinha panela no fogo, não tinha rádio ligado. Atravessei o corredor e, quando passei pela sala, vi que a porta do quarto estava só encostada. Eu não sei explicar, mas meu corpo inteiro ficou tenso. Dei 2 passos e empurrei a porta. Foi como levar um soco no estômago. Lá estavam eles, Maria e João, deitados na minha cama. O lençol bagunçado, os corpos suados, o cheiro no ar denunciando o que tinha acabado de acontecer. Maria arregalou os olhos, puxando o lençol para se cobrir. João tentou se sentar, gaguejando alguma coisa que eu nem conseguia entender. Naquele instante, alguma coisa em mim apagou. Eu não pensei em nada. Não pesei consequência. Não lembrei de filho, de vizinho, de polícia. Eu só via o homem que eu chamava de amigo na minha cama, com a mulher que eu amei por 30 anos. Foi como se um instinto tomasse conta. Ao lado da cômoda, encostada na parede, estava a peixeira que eu usava para cortar carne. Eu peguei sem pensar 2 vezes e avancei nele. João levantou apavorado, tropeçando no lençol. Maria gritou o meu nome e tentou segurar meu braço, mas eu já estava cego de raiva. A lâmina passou raspando na mão dele, fazendo um corte que sangrou na hora. Ele caiu no chão tentando se arrastar para trás, e eu fui para cima, gritando coisas que nem lembro. Maria chorava e me implorava para parar. Foi o choro dela que me fez voltar a mim por 1 segundo. Eu parei respirando como se tivesse corrido uma maratona, e a peixeira caiu da minha mão. Nesse momento, ouvi a vizinha gritar do portão: "Tá tudo bem aí?" E antes que eu pudesse responder, já ouvi o som da sirene. Ela tinha ligado para a polícia. Quando os policiais entraram, encontraram João encostado na parede, com a mão enrolada num pano ensanguentado, e eu de pé, ofegante, com o peito subindo e descendo. Maria estava sentada no canto da cama, chorando. Os 2 me algemaram ali mesmo, sem perguntar muita coisa. No camburão eu olhava para o chão e tentava entender o que tinha acabado de fazer. Eu sabia que não tinha matado ninguém, mas sabia também que podia ter acontecido. Era uma mistura de vergonha, raiva e um vazio enorme. Fiquei detido, e no dia seguinte já tinha gente na vizinhança comentando. Uns diziam que foi briga de homem ciumento, outros inventavam que era disputa por dinheiro. Poucos sabiam a verdade, mas todos tinham uma versão para contar. João não quis me acusar de tentativa de homicídio, mas prestou queixa por lesão corporal. Fui enquadrado também por porte de arma branca e passei pouco mais de 2 meses preso preventivamente. Estar preso foi como viver num mundo cinza. Eu acordava e dormia pensando na cena da cama, no rosto dela, no rosto dele. Não tinha como apagar aquilo. Eu mal falava com os outros presos, passava o dia sentado no canto, pensando no que tinha perdido. O pior não era a cela fria nem a comida ruim. O pior era saber que lá fora minha história estava sendo contada de todas as formas, menos pela minha boca. Quando saí, meu filho Paulo foi me buscar. No carro, o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Ele me deixou em casa e avisou que a mãe estava na casa da Ana, minha filha. Disse que era melhor eu não ir atrás. Entrei sozinho. O cheiro da casa era o mesmo, mas já não parecia minha. Sentei na cama, olhei para o teto e pensei em tudo o que tinha acontecido. 30 anos de casamento, anos de amizade com o João. Tudo destruído em poucos minutos. E pior, agora eu carregava também o peso de ter quase cruzado uma linha sem volta. Passei os dias seguintes sozinho, sem saber se sentia mais raiva deles ou de mim mesmo. Eu não me orgulhava do que tinha feito, mas, quando fechava os olhos, lembrava da cena na cama e sentia o mesmo calor subir pelo corpo.
Era como se aquilo tivesse gravado em mim para sempre. Eu sabia que aquela história ainda não tinha acabado. Maria estava lá fora, com a versão dela. João também. E eu estava aqui, com a minha verdade atravessada no peito, sem saber se algum dia ia conseguir contar tudo como realmente foi. Quando a porta da cadeia se abriu e eu dei o primeiro passo para fora, senti o sol no rosto como se fosse a primeira vez em meses. E de certa forma era mesmo. O Paulo estava me esperando encostado no carro, de braços cruzados. Não falou nada, só me abraçou rápido, como quem tem pressa de ir embora dali. No caminho para casa, ficamos em silêncio. Eu queria perguntar dos meus netos, da minha filha, da própria Maria. Mas não tive coragem. Foi ele quem quebrou o silêncio, dizendo que ela estava na casa da Ana e que achava melhor eu não ir atrás por enquanto. Por enquanto, essas duas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Era como se todo mundo tivesse combinado que eu era o problema, como se o que aconteceu na minha cama, com o meu amigo, não tivesse importância. Chegando em casa, o Paulo deixou as chaves na minha mão e disse que passaria depois. Fiquei sozinho, olhando para o portão, sentindo o peso de entrar num lugar que não parecia mais meu. Abri a porta e logo no primeiro passo senti o vazio. As coisas estavam no mesmo lugar, mas a casa estava morta. O cheiro, o silêncio, tudo gritava ausência. Entrei no quarto e foi como levar outro soco no estômago. A cama, nossa cama, estava arrumada, mas eu ainda podia sentir o peso daquela cena. Lembrei do lençol bagunçado, do suor no ar, do jeito dela se encolhendo quando me viu. Não sei se um dia vou conseguir dormir ali de novo sem lembrar de tudo. Os dias seguintes foram lentos. A vizinhança, claro, já tinha feito seu tribunal particular. Uns me olhavam com pena, outros com desconfiança. Alguns atravessavam a rua para não cruzar comigo. Eu era o que foi preso por atacar o melhor amigo, e quase ninguém se dava ao trabalho de perguntar o que levou a isso. A Maria não me procurou. Nem um telefonema. Nem um bilhete além daquele que deixou antes de eu sair da prisão, dizendo que precisava de um tempo para pensar. Pensar no quê? No quanto era confortável trair e ainda sair como vítima. No quanto era fácil deixar o marido com a vergonha pública, enquanto ela se escondia na casa da filha. E o João sumiu. O homem que frequentou minha casa por anos, que comeu na minha mesa, que eu defendi mais de uma vez, que eu apresentei para os meus filhos como exemplo de amizade, não teve coragem de olhar na minha cara. Eu não sei se é covardia ou consciência pesada, mas sei que, no fundo, ele sabe que foi o traidor de dois lares, o meu e o dele próprio, porque amizade também é casa. Passei a maior parte do tempo sentado na varanda, olhando a rua, tentando entender como duas pessoas conseguiram destruir 30 anos de vida em tão pouco tempo. Eu lembrava de cada churrasco, cada aniversário, cada conversa tarde da noite. E me perguntava, quando começou? Em que momento a minha mulher deixou de ser minha parceira e passou a ser cúmplice dele? E por que ninguém nunca me disse nada? As respostas não vinham. O que vinha era a dor, o nó na garganta e uma raiva silenciosa que queimava mais que qualquer vergonha. Eu não queria me vingar, não nesse sentido, mas queria que a verdade fosse dita, que todo mundo soubesse o que realmente aconteceu. Não aquele boato sujo que corria por aí, mas a cena como foi. Eu chegando em casa, pegando os dois na cama, depois de terem se deitado na traição mais baixa que já vi. Numa dessas tardes, o Paulo apareceu. Ficou em pé na porta, como quem mede as palavras antes de entrar. Ele disse, pai, a mãe tá magoada. Ela fala que o senhor perdeu a cabeça. Eu ri de canto, sem humor. Perdi a cabeça? E ela, perdeu o quê, filho? A vergonha? Ele baixou os olhos e não respondeu. Eu sei que é difícil para os meus filhos. No meio disso tudo, eles são quem mais sofre. Mas também sei que, se eles não souberem a verdade, vão crescer achando que o pai deles é só um homem violento que atacou um amigo. E não é isso. Eu sou um homem que foi destruído por duas pessoas que amava, que perdeu o controle por segundos, porque viu com os próprios olhos algo que nenhuma pessoa merecia ver. As noites são as piores. Fico deitado, olhando para o teto, lembrando de cada detalhe.
Às vezes me pergunto se teria sido melhor não voltar para casa naquele dia. Se tivesse seguido minha rotina, talvez ainda estivesse vivendo na mentira, mas pelo menos teria paz. Só que aí lembro, não existe paz numa casa com paredes cheias de segredos. Eu comecei a escrever num caderno. Escrevo tudo, desde o dia em que o João voltou para a cidade até o dia em que fui preso. Quero deixar registrado, nem que seja só para mim, que eu não sou o monstro que pintam. Quero que se um dia eu não estiver mais aqui, meus filhos possam ler e entender quem foi o verdadeiro vilão dessa história. E no fundo, mesmo com toda a dor, eu sei que hoje tenho algo que antes não tinha: a clareza. Eu não vivo mais enganado. Eu sei quem são meus inimigos. E por mais triste que seja admitir, a mulher que dormiu ao meu lado por 3 décadas e o homem que eu chamei de irmão são as 2 pessoas que mais trabalharam contra mim na vida. Essa é a minha verdade. E é com ela que eu vou viver até o fim dos meus dias. Depois que a poeira do escândalo baixou, o silêncio tomou conta da minha vida. Mas não era um silêncio bom, desses que trazem paz. Era um silêncio pesado, que parece ocupar todos os cantos da casa. Eu acordava e ouvia só o barulho da minha respiração, e às vezes o latido distante de um cachorro na rua. Não tinha mais o tilintar de xícara de café, nem o som da Maria mexendo na cozinha. Era como se a casa tivesse virado um cemitério de lembranças. Nos primeiros dias, eu até tentei ocupar a cabeça. Lavei o quintal, limpei a garagem, ajeitei umas coisas que estavam encostadas há anos. Mas logo percebi que nada apagava aquela sensação de vazio. Tudo na casa me lembrava dela. Um prato na prateleira, o perfume que ainda estava impregnado na fronha, as fotos emolduradas que eu não tinha coragem de tirar da parede. Talvez porque, no fundo, eu ainda não tivesse força para aceitar que aquela mulher não era mais a mesma que um dia me disse sim no altar. Os vizinhos continuavam a me olhar como se eu fosse um bicho raro. Eu saía na calçada e via cochichos, uns com pena, outros com ar de julgamento. E o pior era saber que, para muita gente, a história que ficou foi a versão mais conveniente para ela e para o João. Antônio perdeu a cabeça e partiu para cima do amigo. Fácil, né? Bem mais simples do que admitir que eles é que me destruíram primeiro. Meus filhos tentavam se dividir entre nós 2. O Paulo vinha me visitar às vezes. Ficava um pouco, mas eu sentia que ele evitava falar da mãe. Já a Ana, essa se afastou mais. Eu sabia que a Maria estava na casa dela e que, de certa forma, a minha filha tinha escolhido um lado, mesmo que ela jurasse que não. Eu não a culpo, mas dói. Dói saber que minha família, que eu sempre protegi, agora está quebrada no meio. Meus netos também sentiram. Um deles, o mais velho, perguntou uma vez por que a vovó não vinha mais aqui. Eu engoli seco e disse que ela estava ocupada ajudando a tia, mas, por dentro, aquilo me rasgou. Como explicar para uma criança que o casamento do avô acabou por causa de traição? Como dizer que a vovó querida escolheu outro homem, e não qualquer homem, mas o amigo que sempre estava nos aniversários? As noites continuavam sendo o pior momento. Eu deitava, fechava os olhos e, em vez de dormir, revivia aquela cena na cama como se fosse um filme passando sem parar. O cheiro, o olhar dela, o susto dele, tudo voltava. E cada vez que voltava, vinha junto a raiva. Não uma raiva barulhenta de gritar e quebrar coisas. Era uma raiva fria, silenciosa, que fica ali corroendo, como ferrugem em ferro antigo. Tentei ir à missa para ver se a fé me ajudava a aliviar. Mas até lá era difícil. Sempre tinha alguém que me olhava de canto, alguém que vinha com força seu Antônio carregado de pena, como se eu fosse um coitado. E eu não queria pena. Eu queria respeito. Queria que as pessoas entendessem que eu não sou só um velho que perdeu o controle. Eu sou um homem que foi traído na pior forma possível. Comecei a sair para caminhar de manhã cedo, quando quase ninguém estava na rua. Era minha forma de respirar, sem sentir os olhos dos outros. Nessas caminhadas, eu pensava muito no que fazer da minha vida dali para frente. Eu sabia que não queria mais a Maria. Isso era certo. Mas também sabia que não queria viver sozinho até o fim dos meus dias. Só que, depois do que aconteceu, confiar em alguém parecia impossível. Um dia,
O Paulo apareceu com uma proposta. Pai, vem passar uns dias lá em casa, vai te fazer bem. Eu agradeci, mas recusei. Disse que precisava enfrentar a casa, os fantasmas e o silêncio. Porque se eu fugisse agora, ia passar o resto da vida fugindo. Ele entendeu, mas saiu com aquele olhar de quem queria ajudar e não sabia como. Enquanto isso, Maria continuava quieta, sem procurar contato. Eu sabia que ela e o João ainda se viam, porque cidade pequena não guarda segredo. E isso me corroía mais. Não pelo ciúme, porque o amor já tinha morrido, mas pela afronta. Eles andavam por aí como se nada tivesse acontecido, enquanto eu ficava aqui com a marca de o velho que foi preso por briga. Era como se tivessem me condenado à vergonha perpétua, enquanto eles saíam absolvidos. Comecei a escrever mais no meu caderno. Não só a história, mas também como eu me sentia. Algumas páginas eram só desabafo, outras eram quase cartas que eu nunca ia enviar. Escrevi uma inteira para o João, chamando ele de tudo que tinha direito, lembrando de cada vez que ele entrou na minha casa e comeu do meu pão enquanto tramava pelas minhas costas. Escrevi outra para Maria, perguntando em que momento ela decidiu que eu não bastava mais, e se na hora em que estava com ele, lembrava de mim. Essas cartas nunca saíram do papel, mas me ajudaram a não enlouquecer, porque, de certa forma, escrever era minha forma de gritar sem fazer barulho. Com o tempo, percebi que a mágoa que eu sentia deles dois tinha virado um tipo de combustível. Eu acordava e pensava, eles não vão me destruir por completo, não vão me ver acabado. E essa vontade de mostrar que eu ainda estava de pé, mesmo depois de tudo, foi o que começou a me manter vivo. Eu sabia que ainda tinha muito para enfrentar. Ainda ia ter gente me julgando, ainda ia ter lembranças que doíam como faca. Mas também sabia que a cada dia que passava, eu ficava mais certo de uma coisa. Por mais que tentassem, Maria e João nunca iam apagar a verdade. E um dia todo mundo ia saber exatamente quem eram eles. Um dia, eu acordei e percebi que fazia mais de um mês que eu não sorria de verdade. Não um sorriso por educação ou para disfarçar, mas aquele sorriso que nasce sozinho, sem pedir licença. E aí me veio um pensamento que não saiu mais. Se eu continuar desse jeito, vou acabar morrendo antes do tempo, e eles vão ganhar 2 vezes. Porque é isso que acontece quando a gente deixa o outro destruir a gente por dentro. Primeiro, eles machucam, depois eles se alimentam do estrago que fica. E eu decidi que não ia dar esse gosto para Maria, nem para o João. Naquele mesmo dia, peguei o caderno onde estava escrevendo e li tudo o que já tinha anotado. Li do começo ao fim, sem pular nada. Quando fechei a última página, senti um peso enorme no peito. Eu estava preso naquela história como um passarinho dentro de uma gaiola. E percebi que, se eu quisesse mesmo seguir em frente, eu precisava abrir a porta e sair voando, mesmo que fosse com a asa machucada. Comecei a mudar pequenas coisas. Primeiro tirei da parede todas as fotos que tinham os dois. Não rasguei, não queimei. Só guardei numa caixa e pus no fundo do armário. Era um jeito de dizer para mim mesmo, isso não é mais parte da minha vida de agora. Depois fui até a cozinha e troquei o jogo de pratos que Maria tanto gostava. Pode parecer bobagem, mas comer num prato que ela escolheu era como engolir lembrança junto com a comida. Outra coisa que fiz foi voltar a frequentar a padaria de manhã. No começo eu evitava porque sempre tinha alguém que queria puxar conversa e perguntar: como é que tá, seu Antônio? Com aquele tom de quem quer mais é cutucar a ferida. Mas aí eu pensei, eu não posso me esconder pro resto da vida. Quem quiser falar, que fale, eu sei a minha verdade. E foi numa dessas idas à padaria que percebi algo curioso. Algumas pessoas já começavam a mudar o jeito de me olhar. Não era mais aquele olhar de julgamento ou de pena. Era mais de respeito. Talvez por me verem firme de pé mesmo depois do que aconteceu. Isso me deu força. Comecei também a cuidar mais de mim. Cortei o cabelo, comprei umas camisas novas, mesmo simples. O barbeiro até comentou, tá ficando bonito, hein, seu Antônio? Vai arrumar namorada. Eu ri, mas lá no fundo aquilo mexeu comigo. Não porque eu estivesse pensando em outra mulher. Longe disso, mas porque me fez lembrar que eu ainda estava vivo, ainda era homem, ainda podia ser visto com outros olhos. Com o tempo, percebi que minha maior arma contra eles não era gritar minha dor,
nem espalhar a história, nem buscar vingança. Minha arma era me reerguer, mostrar que eles não conseguiram me derrubar por completo. Porque se tem uma coisa que acaba com gente ruim, é ver que a maldade deles não teve o efeito que esperavam. Mesmo assim, não vou mentir, ainda tinha dias ruins. Dias em que eu acordava e parecia que o peso voltava todo. E nesses dias, eu não me forçava a ser forte. Ficava quieto, sentado na varanda, olhando a rua passar. Aprendi que se permitir sentir a dor também é parte da cura. Uma vez, numa dessas tardes, o Paulo veio aqui e me disse que a mãe estava falando pela cidade que eu inventei a traição, que ela e o João eram só amigos. Eu olhei para ele e sorri de canto. Filho, quem precisa inventar desculpa é quem tem culpa, e ela sabe muito bem o que fez. Ele baixou a cabeça, e eu vi nos olhos dele que acreditava em mim. Isso me deu outra certeza. Eu não precisava convencer todo mundo. Bastava que quem importa soubesse a verdade. E, acima de tudo, bastava que eu soubesse. Foi aí que comecei a pensar em como contar minha versão, do meu jeito, sem raiva, sem grito, mas com clareza. Pensei até em gravar um áudio, ou escrever uma carta para os meus filhos explicando cada detalhe. Não para espalhar fofoca, mas para deixar registrado, para que nenhum boato apagasse a minha verdade. Enquanto isso, continuei cuidando da casa, plantando umas flores no quintal. E cada vez que eu via uma brotar, eu pensava, tá vendo? Mesmo depois da poda, a vida nasce de novo. Talvez eu também fosse assim. E quanto mais eu focava em mim, menos espaço Maria e João ocupavam na minha cabeça. Eu sabia que eles ainda se viam, que ainda estavam por aí vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas aos poucos isso foi deixando de me ferir. Era como se a cicatriz estivesse formando, e mesmo que eu soubesse que ia ficar marcada para sempre, ela já não doía como antes. No fundo, acho que a maior vitória que eu podia ter era essa: me levantar, reconstruir minha vida e mostrar que, apesar do que fizeram, eu ainda tinha muito o que viver. E quando essa ficha caiu, eu senti que, pela primeira vez desde aquele dia, eu tinha virado o jogo, não contra eles, mas a meu favor. Olha, antes de mais nada, eu preciso dizer que sei que essa história foi diferente do que vocês estão acostumadas a ouvir aqui no canal. Normalmente, são as vovós que abrem o coração, que sentam aqui e contam suas dores, seus amores, suas perdas. Mas hoje quem falou fui eu, um vovô. E se você chegou até aqui, é porque entendeu que dor não tem gênero. Sofrimento não escolhe homem ou mulher. E traição? Essa aí, infelizmente, é democrática. Eu nunca imaginei que um dia estaria sentado contando para desconhecidos a pior ferida da minha vida. Mas, de certa forma, falar me libertou. Porque guardar tudo isso só para mim foi como carregar um saco de pedras nas costas por anos. Cada lembrança ruim era uma pedra a mais. E quando eu finalmente abri a boca, foi como se tivesse jogado um pouco desse peso no chão. Eu passei 30 anos acreditando que tinha um casamento sólido. 30 anos confiando numa mulher que eu achei que seria minha parceira até o fim. E, de repente, tudo caiu como um castelo de cartas. Eu não perdi só uma esposa naquele dia. Eu perdi um amigo, que era o João. Perdi a confiança nos meus próprios instintos, porque eu nunca vi chegar. E talvez o pior de tudo, perdi a família que eu achava que estava intacta. Muita gente me disse para deixar para lá, que a vida continua. E sim, a vida continua. Mas ninguém vê o que é deitar sozinho à noite, encarar o teto e lembrar daquela cena maldita. Ninguém vê o que é acordar no silêncio de uma casa que já foi cheia de risos e barulho de panela na cozinha. Ninguém vê o que é cruzar com vizinhos e sentir o julgamento, mesmo que eles não digam uma palavra. Eu não sou santo. Naquele dia, quando peguei os dois na cama depois do sexo, o meu instinto foi de partir para cima. E eu fui. Peguei a peixeira que estava na cozinha e avancei no João. Eu poderia ter acabado com a vida dele, mas não acabei. Me seguraram e mesmo assim eu acabei preso por um tempo. E foi ali, na cela fria, que a ficha caiu. Não importa o que tenham feito comigo, se eu cruzasse a linha, eu é que ia carregar a pior marca. Foi difícil sair dali e encarar o mundo. Difícil olhar para os meus filhos e sentir que a relação não era mais a mesma.
Difícil ouvir boatos. Saber que Maria e João estavam por aí, vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas eu fui aprendendo, dia após dia, a colocar cada pedaço no lugar. E quer saber? Não é que a dor some. Ela não some. Ela muda de lugar. No começo ela está no peito, apertando, sufocando. Depois ela vai para as costas, pesa, mas você ainda anda. E um dia, ela vira cicatriz. E cicatriz não dói. Ela só lembra que você sobreviveu. Eu também aprendi que a maior vingança não é gritar, nem se vingar com a mesma moeda. A maior vingança é se levantar. É deixar claro para todo mundo que você não está destruído. E foi isso que eu fiz no dia em que encontrei os dois no mercado. Não precisei xingar, não precisei brigar. Só falei a verdade olhando nos olhos deles na frente de quem quisesse ver. E saí dali com a cabeça erguida. A verdade é que depois de um golpe desses, você nunca mais é o mesmo. Mas isso não significa que você fica pior. Às vezes você fica mais forte, mais atento, mais dono de si. Eu, por exemplo, aprendi a valorizar coisas que antes passavam batido. O silêncio da minha casa agora não é mais só vazio. Às vezes, é paz. Eu planto minhas flores, cuido da minha horta, tomo meu café na varanda e penso, ainda estou aqui. E é isso que eu quero dizer para você que está me ouvindo. Se você já passou por uma traição, seja ela de amor, de amizade, de família, saiba que o buraco é fundo, mas não é sem fim. E quando você acha que não vai sair, é aí que você começa a se reconstruir. Eu não conto essa história para que sintam pena de mim. Conto porque sei que tem muita gente vivendo calada, achando que a vergonha é dela. Mas não é. A vergonha é de quem traiu, de quem quebrou o que não podia ser quebrado. Você não precisa carregar essa culpa. E antes de encerrar, quero deixar claro, eu não sou um herói, nem exemplo perfeito. Eu errei também, errei no jeito de reagir, errei em acreditar que um casamento dura só com amor e sem atenção aos sinais. Mas se hoje eu posso ajudar alguém a não se afundar tanto quanto eu me afundei, já valeu a pena contar tudo isso. Então, se você acompanhou até aqui, eu te peço, se inscreva no canal. Aqui, cada história é um pedaço de vida. Às vezes dói, às vezes faz rir, mas sempre deixa uma lição. E talvez um dia seja a sua vez de contar a sua. E quem sabe ajudar outra pessoa a se levantar também. Eu me despeço deixando essa última frase para você guardar. Quem anda com a verdade pode andar de cabeça erguida, mesmo que o mundo inteiro tente te derrubar. Porque a mentira pode até correr mais rápido, mas a verdade sempre chega. E quando ela chega, é como abrir a janela depois de uma tempestade. O ar entra, o sol volta e a vida continua. Um abraço desse vovô aqui. Até mais, minha gente.